Olá, querido irmão, querida irmã, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Redenção. Se você está passando aqui pela primeira vez, deixe seu like, faça sua inscrição, deixe seu comentário, ative as notificações, compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a Santa Palavra de Deus. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Sou autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, uma análise exegético-teológica de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, que é o texto do juízo final, a parábola do juízo final. Nesse livro você aprenderá a fazer a análise narrativa da Bíblia, uma introdução ao Evangelho de Mateus, análise narrativa aplicada à parábola do juízo final e a atualização dessas obras de misericórdia que esse texto nos coloca como caminho para que a gente possa ser salvo, respondendo aos apelos do Papa Francisco, que nos solicita sermos uma igreja de misericórdia. Pois tudo bem, nesse programa nós meditamos a palavra de Deus proclamada em cada domingo. Nós estamos celebrando o sexto domingo da Páscoa. Nós temos como primeira leitura Atos capítulo 8, versículos 5 a 8, versículo 14 a 17, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 18, e João, capítulo 14, versículo 15 a 21. Vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. Pois, muito bem. Atos, capítulo 8, versículo 5 a 8 e versículo 14 a 17, nós temos justamente a difusão do Evangelho para a terra dos samaritanos, né? A difusão do Evangelho até a Samaritana. E o que chama a atenção aqui desse texto é justamente que Filipe vai lá, percebe que muitas pessoas estão convertidas a Cristo, inclusive estão batizadas em nome de Jesus. Então Filipe volta e comunica a Pedro e João essa situação dos samaritanos, que por sua vez Pedro e João descem lá e impõem as mãos sobre eles, e aí eles recebem o dom do Espírito Santo. Né? Então é muito interessante que parece que aqui da igreja primitiva, ainda não se tinha essa consciência que pelo batismo se recebia o dom do Espírito Santo, né? E é interessante isso, porque o foco desse sexto domingo da Páscoa vai ser a presença do Espírito Santo. Nós vamos ver que os samaritanos, pela imposição das mãos de Pedro e João, recebem o Espírito Santo para viver a vontade de Deus em suas vidas, uma verdadeira adesão a Cristo. Nós vamos ver que no Evangelho, João capítulo 14, versículo 15 a 21, Jesus promete a vinda do Espírito Santo. Jesus está justamente na última ceia se despedindo de seus discípulos, então ele diz bem claro: se vocês me amam, vocês guardam meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que vos enviará um novo defensor, um novo paráclito, o Espírito da verdade, né? De tal maneira que não vos deixareis órfãos, né? Então o Espírito Santo é enviado por Jesus, segundo o Evangelho de João. O Espírito Santo é dado à igreja no mesmo dia da ressurreição. Jesus sopra sobre a comunidade reunida lá no domingo de Páscoa, dizendo: recebei o Espírito Santo, e essa comunidade se sente fortalecida, recebe a paz de Deus, recebe a missão de perdoar os pecados e assume a mesma missão que era de Jesus. Então, o foco desse sexto domingo da Páscoa é justamente o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi derramado sobre os samaritanos pela imposição das mãos de Pedro e João na primeira leitura, e o Espírito Santo que é prometido por Jesus à Santa Igreja no Evangelho de João, capítulo 14. Chama a atenção duas coisas aqui no Evangelho. Nós já estamos aqui meditando no Evangelho. Em primeiro lugar, o nome do Espírito Santo, defensor. Aparece em grego a palavra paráclito. Paráclito é justamente o advogado de defesa. Então significa que o Espírito Santo é dado para que a comunidade cristã possa testemunhar Jesus, possa se defender das acusações e ter a força necessária para anunciar Jesus, mesmo diante das perseguições que possam ser submetidas a ela. Então é muito interessante isso, né?
O Espírito Santo será a própria presença de Cristo no coração do fiel que acredita. Por isso que o Espírito Santo relembrará aos discípulos tudo aquilo que Jesus fez e disse, fazendo com que os discípulos possam fazer, inclusive, obras maiores que a do próprio Jesus. O Espírito Santo será a própria manifestação de Cristo na vida do fiel, conforme está lá no versículo 21. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, ele me ama, será amado pelo meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Então o Espírito Santo aqui no Evangelho de João tem essa característica de fazer com que a pessoa relembre tudo aquilo que Jesus fez e faz com que a pessoa possa praticar tudo aquilo que Jesus praticou. Agora, por outro lado, meus queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho também deixa bem claro, Jesus é bem concreto. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Né? Ou seja, para Jesus não existe um amor do mundo da lua. Amamos a Jesus na medida em que guardamos seus mandamentos. E qual foi o mandamento que Jesus nos deixou no Evangelho de João? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é o mandamento do amor. É o único mandamento que Jesus deixou no Evangelho de João. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, na medida em que a comunidade cristã amar cada membro, cada pessoa do mesmo modo como Jesus ama, essa comunidade prova e testemunha que de fato ama Jesus e obedece ao seu Senhor. Então é muito bonito isso. Então vamos pedir ao Senhor, a partir da primeira leitura, né, e a partir do Evangelho, a graça de sermos dóceis à ação do Espírito Santo em nossa vida, para que o Espírito Santo possa nos suscitar verdadeiramente a configuração de nossa vida, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E já na segunda leitura, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 a 18, que continua sendo uma catequese batismal, o autor continua a insistir nessa questão do sofrimento de Cristo. Parece que essa comunidade está sendo perseguida pelo fato de ser cristão. Então ele está insistindo, olha, perseverem, assumam o sofrimento, os padecimentos que vocês têm por causa de Cristo, porque Cristo também sofreu por nós. Ele já deu o exemplo, então por isso nós também temos que estar dispostos a sofrer por amor de Jesus. Então Jesus sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Então, da mesma forma, essa promessa é ao cristão. O cristão, ele deve, inclusive, sofrer a morte na sua existência humana. Ele pode padecer a perseguição por causa de Cristo. Mas ele tem a promessa de que ele receberá uma nova vida, a vida ressuscitada, a vida plena, a vida eterna no céu, se ele for fiel a Jesus, sobretudo diante da perseguição, diante do martírio, sobretudo diante dessa necessidade de testemunhar a Jesus no mundo que radicalmente não vive a sua palavra. No mundo que eu diria, inclusive, que é contra os próprios valores cristãos. Então, isso é muito interessante. Agora, um outro detalhe também da segunda leitura é quando Pedro vai dizer assim, estais sempre prontos a dar razão de vossa esperança a tudo aquilo que vos pedir. Ou seja, ele estimula os cristãos a conhecerem sua fé para responder às indagações contra a sua fé da parte daqueles que não creem. Então, nesse aspecto, nosso povo católico precisa muito aprender, porque não estuda a própria fé. Então, é necessário estudar, compreender bem a fé cristã católica para poder responder com a sua palavra e, sobretudo, com o seu exemplo a todos aqueles que indagarem, questionarem a sua fé. Então, peçamos ao Senhor, nesse sexto domingo da Páscoa, que nos conceda também esta graça. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor esses dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, de bom sucesso, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus a você, querido rádio ouvinte internauta. Mais uma vez, se você está passando aqui pela primeira vez, deixe seu like, faça sua inscrição, ative as notificações e compartilhe com todos os seus amigos que gostam de meditar a Santa Palavra de Deus. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser, tchau, tchau.